A história da humanidade na cultura ocidental nos apresenta que o trabalho feminino sempre esteve presente nas camadas populares. A busca e a conquista de mostrar a força feminina, o seu valor de força produtiva e a voz foi uma conquista ao longo dos séculos e que nós vencemos no século XX. Nós, mulheres do século XXI, hoje podemos escolher o caminho amoroso, maternal, profissional e, ao mesmo tempo, dizer o que queremos. E assim, o Uninta em 2020 homenageia no mês das mulheres com uma série de entrevistas em que mulheres apresentam a sua trajetória, o seu percurso profissional. E serão vídeos de 20 a 30 minutos em que elas demonstram como foi essa escolha, como marcou sua vida e como percorreram essa trajetória. E elas são arquiteta, artista plástica, policial, médica, assistente social e professoras. Profissões femininas agora com a professora Elisa Angélica Espíndola Rodrigues Ponte. Uma boa conversa com a pedagoga, a historiadora e escritora sobre a história da educação de Sobral, que vamos conhecer essa trajetória da escolha profissional e como isso teve impacto na sua vida até hoje. Professora Elisa, muito obrigada pela sua disponibilidade e partilha de informação. Esse quadro ele tem o interesse de conhecer como é que esta mulher, como nasceu essa professora, né? Como foi que a profissão lhe escolheu, ou você escolheu a profissão, como foi esse encontro para que aquela menina se tornasse uma profissional professora? Bom, eu acho que eu nasci professora. A minha mãe, né? A minha mãe foi aquela pessoa que mais me inspirou na profissão. Eu admirava muito o trabalho dela, né? Eu fui alfabetizada por ela e isso fez com que eu amasse ser professora. Eu lembro que aos 10 anos eu já juntava os amigos, as coleguinhas, e já colocava a mesa e ali eu já ia ensinar essas minhas colegas, né? Eu era sempre a professora delas. Lembro também que com 14, 15 anos eu estava fazendo minhas unhas e a mocinha estava com a filha chorando porque não tinha quem ensinasse as tarefas dela. E naquele momento eu me ofereci para ensinar a menina. E no outro dia a menina tirou notas boas na escola e aí ela veio me propor a fazer minhas unhas toda semana para eu ficar ensinando as tarefas da filha. Eu acho que ali nasceu realmente a professora, né? Porque a notícia correu e os meus vizinhos, eu ainda adolescente, com 14, 15, 16 anos, as mães vinham, a dona Leida, a dona Zuleika, vinham pedir para eu ensinar os meninos e eu tinha até vergonha de cobrar. Elas me davam o que elas queriam, porque eu não tinha como cobrar. Quando elas iam cobrar, eu dizia, não, eu deixo por isso mesmo. Mas elas me davam alguma coisa, né? E depois a professora Aloma tirou licença maternidade no professor Arruda Cavalcante, né? E veio pedir para eu substituí-la durante a licença maternidade. Eu até tomei assim um susto porque eu ainda fazia o ginásio, né? E eu fui para o colégio e dei conta e a partir daí começaram a me convidar para eu substituir professores no colégio, na escola professor Arruda. A partir daí, a dona Maria das Graças também soube que eu ensinava e quando ela faltava, ela me chamava e pedia para eu ir substituí-la. Então, assim, eu ainda adolescente, sem ser formada em nada, eu já ensinava no colégio, né, no grupo escolar professor Arruda, para meninos de 4ª série, de 3ª série. Eu não sei realmente como é que eu dava conta, mas eu nunca abri, né? Quando me convidava, eu estava lá ensinando. Mesmo aos 18 anos, eu assumi uma sala de aula do Projeto Minerva, que era radiodifusão, né? E a escola, o Colégio Santana, me abriu as portas para mim. E lá eu fui ser professora de pessoas adultas.
Logo depois eu casei e continuei sendo professora e estudando, na realidade, né? Então eu fiz o normal no colégio estadual e nunca deixei de ensinar. Sempre assumi alguma coisa para ensinar. E depois fui fazer primeiro o curso de História. Quando eu terminei o normal, eu fui fazer o curso de História. Quando terminei o curso de História, eu resolvi fazer Pedagogia e entre isso eu fiz também Teologia Livre, né? E fiz Pedagogia. E depois eu vi que eu nunca ensinei História. Eu consegui um contrato do Estado e fui para o colégio e lá ele estava precisando de um professor de matemática. Como eu estudava para concurso e sabia matemática e português, eu resolvi ser professora de matemática e português, sendo formada em História. E assim eu passei. Mas tinha pedagogia? Tinha ou pedagogia. Ainda... Não, ainda não tinha pedagogia, né? E assim eu fui ser professora de matemática, português e depois que foi fazer pedagogia. Mas ao longo de minha história profissional eu ensinei matemática, eu não ensinei História. E depois eu assumi administração, porque a minha pedagogia era com administração pedagógica, né? E aí eu fui assumir cargos de gerente, assumir cargo de supervisão, mas sempre sem deixar de ser professora. Eu assumi os cargos, mas também era professora, né? Então, assim eu passei 30 anos como professora do Estado e nesse período também fui professora ou coordenadora, ou não sei qual era o cargo que eu tinha na APAE, que a Conceição também, a dona Conceição me convidou para eu trabalhar na APAE e voluntariamente eu fui para ajudá-la lá na APAE. E passei ainda alguns 2 ou 3 anos ajudando, implantando todo o processo. Como eu não tinha muita experiência em educação especial, eu passei a fazer curso em Fortaleza, onde tinha um curso de educação especial, eu ia fazer para poder eu conseguir aplicar corretamente e ensinar as pessoas que também na época não sabiam, né? E assim foi minha trajetória, né, de trabalhar. Quando eu assumi ainda ensinando, sendo professora, eu assumi a LBA não, o Mobral. Eu fui ser supervisora diária do Mobral. E isso em 1976, né? Muito novinha assim, muito filho pequeno, já no meu segundo filho. E eu fui ensinar a outras professoras leigas a ensinar. Então, eu passava o tempo ensinando professoras leigas, dando treinamento, né, viajava para os municípios vizinhos, Cariré, Groaíras, Coreaú, Camucim, Senador Sá, Massapê. Então, eram municípios que a gente tinha sob a nossa responsabilidade. Depois eu fiquei em Sobral, assumi ficar em Sobral. E como Sobral era muito extenso, os distritos eram quase cidades, a gente tinha menos distritos, menos cidade, porque ficava com mais distrito, né? E a gente fazia o mesmo trabalho com as professoras do Mobral aqui em Sobral. Depois eu assumi a gerência da LBA, mesmo sendo professora do Estado, né? No mesmo período. Eu assumi a gerência da LBA, que também era um trabalho foi um dos trabalhos gratificantes, que eu acho que foi uma escola que eu tive com o Dr. Leorne, com as gerências, né, da LBA. A gente assumia todos os cargos que você possa imaginar, com as prefeituras, com criação de novos projetos, com creches, com supervisão de creche, acompanhamento, se estava funcionando, se não estava funcionando, liberação de verba e vários programas que a LBA tinha e que a gente também acompanhou isso em toda a região noroeste do estado do Ceará, que eram em torno de 54 municípios. Então, isso aí a gente viajava, a gente trabalhava com prefeituras, com as autoridades da cidade, né? Então, minha vida foi realmente em educação, né? Toda a minha vida foi trabalhando como educadora ou como gestora em educação. E em 1999 foi quando o Dr. Oscar me convidou, né, para ele fundar o INTA, na época, e eu auxiliei, eu ajudei nos projetos, nas viagens
para conseguir professores, os primeiros professores. Depois, quando foi credenciado, a gente iniciou com a pós-graduação em 2003. E desde então que eu fiquei à frente da pós-graduação, formando turmas, coordenando também todo o processo da pós-graduação, que ainda estou até hoje, não como implantadora ou como coordenadora, mas como pró-reitora da pós-graduação ao longo do crescimento da própria instituição, né? E assim, é um orgulho que a gente tem de ter sido toda uma trajetória de vida em prol da educação. Eu me digo educadora, eu não sei, acho que eu não saberia viver se eu não tivesse sido essa pessoa de saber ensinar, né? É um momento assim que a gente se pergunta como é que a gente não poderia ter tido outras profissões. Eu sempre digo, eu gostaria de ter sido assistente social, eu gostaria de ter sido engenheira, de ter sido advogada. São profissões que eu gostaria de ter sido, mas não tinha oportunidade na época, né? Também a gente tem que ver isso. Nós só tínhamos a UVA com cursos de licenciatura. Mas eu acredito que se fosse hoje, eu não teria sido só professora. Eu teria sido uma outra profissão. E tive a oportunidade, eu poderia ter estudado, mas eu achei que eu estava já no caminho certo, eu já tinha me realizado, não tinha mais por que eu procurar outras profissões, se eu já era aquilo que qualquer pessoa gostaria de ser ou ter alcançado como professora, como pedagoga, como historiadora, que hoje é que eu vim assumir realmente o meu lado historiador, né? Também era outra coisa que eu tive sempre vontade. Eu acho que aos 13, 14 anos eu cheguei a escrever alguma coisa e mandar para uma revista qualquer aí de conto, né? Que tinha uns concursos. Como eu não ganhei, aí eu me desiludi, né? Mas também tinha essa vontade de ser escritora. Só que eu não me achava capaz. Sempre a gente acha que não pode, né? E depois que eu comecei a desenvolver essa parte de pesquisa, eu acho que hoje eu não vou ficar só no livro. Se eu tiver coragem de tempo, eu quero dar continuidade, porque foi mais um trabalho de realização profissional, né? Além dos meus filhos, também tenho a felicidade de ter tido 5 filhos excelentes, que nunca me deram trabalho, e a gente criou da forma que a gente poderia ter criado. Tenho meus netos e já tenho bisneta, então assim, eu hoje posso dizer que sou uma mulher realizada. Bem, conhecendo então essa história de realização profissional, pessoal, parabéns, que história linda, né? E aí já os 5 filhos, quantos netos? 16 netos. 16 netos e uma bisneta. E nessa trajetória haja fôlego de trabalho, né? Só nessa contagem aí, como professora, Mobral, LBA, a gestão. E nessa trajetória, por exemplo, você falou agora do livro, né, que tem a ver com a sua pesquisa, que foi sua dissertação de mestrado. Ela fez o mestrado em educação na Universidade Lusófona, lá em Lisboa, em Portugal. E aqui eu vou fazer uma ressalva, porque eu conheço essa história, que lá a nota deles de aprovação é nota 20. Ninguém nesse programa tirou nota 20. A nota máxima até então é 19 e só 5 pessoas tinham tirado nota 19 ao longo da história dessa instituição. E a professora Elisa foi a 6ª a tirar a nota 19, nota máxima, e isso é um motivo de destaque, porque com todo o trabalho que tem, mas o esforço e o querer, né? E o desejo de mostrar essa história da educação de Sobral, ela conseguiu realizar e virou um livro que foi um grande sucesso no lançamento e ainda é um grande sucesso de busca, de conhecer esse livro. Vamos então falar um pouco dessa trajetória do livro e qual foi a intenção da sua pesquisa, porque você ama a profissão que tem e creio que essa pesquisa tem a ver com conhecer a trajetória aqui na sua cidade, né? Então, qual era o objetivo da pesquisa e depois o livro? Porque o livro tem uma outra linguagem, tem mais dados do que tem na dissertação, com né? certeza, Bom, quando a gente está fazendo o curso, eu sempre pensei em que eu ia escrever na minha dissertação. Partindo
para pedagogia, eu não tenho muita experiência pedagógica, profissional em vários anos, porque eu também me restringi muito à matemática, né? Ou eu era uma gerente, ou era uma coordenadora, ou era professora de matemática e português. E a parte de alfabetização, aplicar pedagogia no primário, eu não ia entrar por esse lado. E então eu pensei no meu lado histórico, né? Que eu também gosto de história. E pensei em fazer a história da educação de Sobral, porque era uma lacuna que eu sentia falta que Sobral não tinha. E esta pesquisa, ela veio de encontro ao meu anseio, né? A minha vontade de descobrir, mas também para completar alguma coisa que Sobral não tinha. Eu sempre lia todos os livros do Padre Lira, lia livros do Padre Sadoc, lia tudo que se relacionava à história de Sobral e não via nada sobre a educação. Poucas pessoas relacionavam alguma coisa sobre a educação de Sobral. E foi isso que me levou a fazer, a construir. Mas quando eu comecei, era assim, o que eu vou escrever se não tenho que pesquisar? Como é que eu vou fazer? Então eu pensei no período, né? Eu digo, não, eu vou escrever do período de 1930, que é o período que se destaca mais em Sobral, até 1960. Vou ver esse período, até porque quando a gente vai fazer o mestrado, os professores orientadores orientam que a gente tem um período menor, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver a lacuna anterior que não existia. Aí eu disse, mas como é que foi antes disso? Foi quando eu comecei a procurar nos jornais e a ver que nós passamos em Sobral mais de 160 anos só com o primário, depois da fundação de Sobral, em torno de 190 anos, só com o primário. Então, quando a gente vê, é um período muito longo para a história da educação de Sobral, para o crescimento de Sobral, só com o primário. E isso foi o que me chamou mais atenção. Então, eu passei a ler biografias. Eu acho que eu cheguei a ler mais de 1000 biografias. Né? E essas biografias mostravam esses jovens saindo de Sobral, principalmente homens. Na realidade, só homens que saíam, as mulheres não iam. E lá eles estudavam e voltavam para Sobral. Aqui eles casavam, eles eram muito bairristas, né? E eles não casavam. Poucos casavam com mulheres de lá, ou de onde eles estivessem. Normalmente eles voltavam para casar em Sobral. E quando eles não tinham a profissão aqui para sobreviver, eles, com a esposa, eles iam para fora e faziam a vida deles também fora de Sobral. Mas dava um destaque muito grande para a região, porque Sobral se tornou uma das cidades que mais pessoas formadas tinha. E isso veio repercutir com Dom Pedro, né? Segundo, quando começou a botar as pessoas importantes em cargos importantes, né? No período imperial, né? A maioria dos sobralenses estavam sempre ocupando cargos importantes. A gente pode citar isso, o próprio Domingos Olímpio, né? Que foi embaixador em Washington. Nós podemos ver também o José Júlio de Albuquerque, que foi presidente no Rio Grande do Sul. Presidente é como se fosse governador hoje. No Rio Grande do Sul e em Fortaleza. Foi um dos homens que depois que a gente vê a história dele, a gente se apaixona muito. Porque o Barão de Sobral, né, recebeu o título de Barão de Sobral. Ele foi um dos homens mais, podemos dizer que em 33 anos de vida que ele passou pós-formado, ele foi tudo que uma pessoa pode ser dentro de um contexto profissional. Ele passou a ser ministro imperial, ele ajudou na transição do Império para a República, e ele era do Império com título de barão, e quando passou para a República, ele conseguiu um cargo alto também. Eu acredito que a inteligência dele era de gênio, né? E assim a gente teve tantos outros professores de Sobral, ou pessoas de Sobral que se destacaram, que a questão de não ter tido o primário, só ter tido o primário aqui, ela não veio chamar muito, não deu muito atenção aos próprios governos,
eles acho que se achavam contemplados, só quem podia estudar era quem tinha dinheiro, na realidade. Mas existia bolsas de estudo, que o governo também dava para aquelas pessoas que se destacavam, que era tido tipo um gênio, né? Como a gente chama hoje, superdotado. Quando eles eram alunos que não tinham condição, mas eram alunos excepcionais, eles davam uma bolsa e mandavam para estudar fora. E assim nós tivemos algumas pessoas que tiveram esta bolsa já naquela época para estudar. Nós temos a história de uma seca muito grande no final do século XIX e que dizimou todo o gado, que aqui era a nossa subsistência maior, era o gado, né? Era a carne seca, chamado. E o que aconteceu? Morreu tudo. Mas os sobralenses, eles tinham conhecimento suficiente para trazer indústrias. Aí eles trouxeram indústrias de cana, de açúcar, plantaram cana, trouxeram o café que foi para Meruoca, foi trazida também numa época assim. Nós temos também a parte da fábrica de tecido, de sabão, várias fábricas, a Cidal, várias fábricas surgiram a partir dessas secas que tinham continuamente, que o gado não sobrevivia, porque não existia a política dos açudes ainda, né? E foi dessa forma que Sobral conseguiu se sobressair, porque os seus filhos, eles tinham conhecimento, tinham dinheiro e conseguiu trazer da Europa máquinas, né? Tudo que poderia desenvolver a economia de Sobral. E foi dessa forma que nós tivemos homens como Dom José, né? Que trouxe também da Europa grandes idealizações, que construiu Sobral. E é dessa forma que a gente fez o livro. Foi colocando muito amor, né? Muito amor pela terra. Se você for ler, você vai ver que todo mundo que saiu e volta é um amor assim quase incondicional por Sobral. A gente às vezes eu fico pensando na vinda desses portugueses vindo para cá e aqui se estabelecendo e daqui não querendo mais ir embora, né? Acho que a cidade tinha um atrativo muito grande e esse pessoal não voltava mais, trazia era a família toda de Portugal para cá. E aí, essa aí é a nossa história, que eu conto em 3 capítulos, né? Sempre com o mesmo período, né? Da fundação de 750 a 1960, mas todos os 3 capítulos, do primeiro eu conto toda a história deste período, passando pelo fim do colonial, o imperial e a república, a metade, né, até 1960. E no segundo capítulo eu conto a história das escolas desse período. No terceiro capítulo eu conto a história das pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Sobral educacional, econômico, religioso deste período. Então, assim, é um livro completo, né? Se tratando da história e da temática. Vocês viram que a paixão pelo que faz está representada aí, né, neste livro. E dentro dessa trajetória da sua profissão, né, se tornar professora, nesse caminho se tornou mãe, e nesse momento, que é um momento muito importante da sua vida, o colocar todo esse conhecimento em papel e tinta, né? Transformar em livro, o que não é fácil, né? Também atualmente os livros são muito mais e-books do que os livros físicos, o desafio é um pouco maior ainda. Como é que foi conciliar a vida profissional com a publicação? Como é que uma mulher consegue dar conta de tanta coisa, né? Como essa correria aí desse dia a dia? Realmente a gente não parou, né? Abdicar dos finais de semana, dormir tarde, acordar cedo, né? Porque você escrever com zoada é humanamente impossível, minha casa é cheia de gente. Então, quando eu dava 10, 11 horas, que as coisas se acalmavam, aí é que eu ia ler, é que eu ia escrever, né? E foi assim que foram os anos, né? Passaram-se anos, não foi um ano nem 2, não. Foram vários anos pesquisando para depois colocar em prática. E, às vezes, o Francisco dizia que não aguentava mais. Vamos para tal canto? Não vou não, porque eu tenho que fazer isso no livro. Eu não vou, e o livro não terminava, e todo dia eu inventava, porque quando você vai lendo, você vai descobrindo pessoas importantes, pessoas que você... Por que eu não vou botar ele? Ele foi uma pessoa que não pode deixar de estar no livro, né? E assim eu fui acrescentando,
porque cada vez eu via pessoas que poderiam não poder deixar de estar no livro. Deixei alguns que hoje, quando eu passo, eu dizer, por que eu não coloquei ele? Mas se eu fosse colocar todas as pessoas que realmente tiveram alguma contribuição, que não foram poucas, eu também ia fazer um livro de biografia, que não era esse o meu objetivo, né? De biografia já tem outros autores aqui em Sobral que fazem. Eu não ia partir para isso. Eu queria fazer um livro em que eu contasse uma história e que não fosse livro de páginas, cada título uma coisa diferente. Não. Você vai ver que é um livro contínuo. Você começa a ler e vai vendo o desenvolvimento da história cronologicamente. Então, assim, era essa a minha preocupação, né? Mas não foi fácil, até porque também eu tenho uma rotina de trabalho grande, né, aqui. Mas eu tive muito apoio também. Eu tive pessoas que me ajudaram muito. Eu não posso deixar de dizer que eu sozinha não teria feito isso, não. Teve muita gente, além da minha família, do meu esposo, do Francisco, eu não teria conseguido se eu não tivesse o apoio de todo mundo. Mas também dos meus amigos aqui do UNITA, né? Muita gente me ajudou, muitos professores, principalmente no acabamento, porque foi a parte mais difícil que eu achei, porque é uma coisa que eu não sabia fazer, né? Mas eu queria uma coisa que eu gostasse. E quando eu levei para Fortaleza, lá eles faziam só quando eu chegava. Aí eles pegavam no livro. E isso, o tempo ia passando, eu, não vai terminar. E aí eu pedi para eles me mandarem todo o boneco do livro para ver se eu aqui fazia. Foi quando eu consegui a liberação da Edvalci, o Oscar me deu a Edvalci, né? E a gente sentou, aí sim, porque todo pedacinho de tempo que eu tinha, eu estava com ele ali de um lado e dizendo, eu quero assim, eu faço desse jeito. E aí as pessoas iam dando opinião, outros professores chegavam, faça desse jeito, o professor Inês, o professor Arthur, você, né, que também teve contribuição, além de ser minha orientadora, mas também da dissertação, mas também me ajudou nessa, né, em muita coisa que eu lhe pedia. E não é fácil realmente, não. Sabe? Quando a gente vê no final, a gente diz assim, como é que a gente conseguiu fazer isso? Mas eu acredito que foi uma nova história que eu construí, né? Que eu fiz. Então essa obra, né? Esse ritmo todo, manter todo o ritmo de trabalho, o ritmo de uma família grandiosa, unida, e a produção de um livro é um grande esforço, né? Desse é o ritmo feminino de manter toda a produção sempre em dia. Isso é um pouco da sua proatividade também, que na sua trajetória aí contada é muito resolutiva, o que tem que fazer, realiza e faz. E a profissão docente, hoje em dia, com tanta oportunidade, a democratização da educação superior, realmente há uma pesquisa de que a profissão docente tende a ter uma diminuição de procura. Nesse sentido, já para a gente dar o tom de encerramento, seria possível uma conversa, uma orientação, um canal de comunicação com a juventude para dizer da importância ou da alegria de ser professora, porque a profissão é importante e porque precisamos, né, continuar, e que perfil uma pessoa precisa ter para ser professor, né? Porque nessa época os jovens estão escolhendo profissões e acho que ouvir uma profissional de sucesso é importante saber, é isso que eu quero ser, né? Acho que isso é inspiração também para essa juventude. Ser professor não é fácil, né? Mas é muito amor. Quando você escolhe a profissão de ser professor é porque você ama mais a profissão do que o dinheiro. A realidade é isso, porque se a gente for pensar em ser professor para ganhar dinheiro, com certeza nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Mas o que a gente vê é o seguinte, quando você faz o que gosta, você não vai pensar só na parte financeira, você vai pensar na parte profissional, realização profissional. Então, assim, hoje o que está acontecendo? Muita gente está deixando de estudar para ser professor. Eles estão indo para outras profissões, às vezes não se encontram e vão ser professores. Aí é que está o grande problema educacional, porque nós não temos profissionais preparados
para serem professores. Nós temos profissionais preparados para serem técnicos. E isso faz com que tenha prejuízo até na própria aprendizagem desses alunos deles. Não estou falando aqui do ensino primário. Ensino primário a gente sabe que todos eles são formados ou na área da licenciatura, né? Em qualquer área da licenciatura, ou matemática, ou biologia, ou português, mas são pessoas que são preparadas para ser professor. Eu estou falando mais do ensino superior, que as pessoas estudam outras profissões e depois vão ser professores. E isso, eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós somos professores. Não existe uma pessoa que não saiba uma profissão e que não saiba ensinar. Então, se eu amo o que eu faço, eu também vou saber ensinar. Eu vou querer transmitir o que eu aprendi para outras pessoas. Eu sempre vi um médico, que foi o médico do Francisco, do meu esposo, quando teve câncer. Ele dizia para ele que a melhor coisa que ele queria ser na vida era ser professor de medicina. Ele era professor da UFC, mas ele queria ser só professor, ele não queria ser médico e professor. Ele disse que amava ser professor, mas não tinha condição de sobrevivência como só professor, né? Então ele tinha que ser médico, na realidade. Mas ele dizia assim: olha, eu me sinto bem, eu não posso morrer sem passar para os meus alunos o que eu sei. O meu maior prazer é ter alunos comigo para eu ensinar o que eu sei. Então, assim, aquilo me tocou muito, porque embora ele não tenha sido formado para ser professor, mas ele era professor, né? Então, assim, isso acontece em todas as profissões. Quando a pessoa gosta do que faz, ela sabe transmitir, né? Ela encontra meios de ensinar. Se eu não sei uma metodologia, então eu vou estudar. Porque sempre a gente tem que pensar o seguinte, que é contínuo. É como qualquer outra profissão. Você não pode se formar e parar. Você tem que se formar e procurar fazer especialização, procurar fazer mestrado, doutorado e a vida inteira estudar. Ninguém pode ser professor e parar porque eu me formei há 30, 40 anos, aí o que eu aprendi 40 anos atrás não é o que está sendo ensinado hoje. Então, existe isso, que você, para ser professor, você tem que estar sempre atualizado, né? Hoje, principalmente, o professor ele é testado diariamente. Ele está dando aula e os alunos estão com o WhatsApp ali olhando se está certo, se não está errado, né? Na internet. Então, é mais difícil ser professor hoje do que realmente quando eu fui professora. E eu já tinha alunos que gostavam muito de testar professor. E hoje é bem pior. Então, é estudar muito, é gostar do que faz, que em toda profissão, quando você faz com amor, você vence. Não existe essa questão de salário, só quem ganha salário, quem é formado em outras áreas, não. Se você for um bom professor, você não deixa de estar empregado. Em canto nenhum no mundo, um professor que domina o que ele diz, o que ele sabe, ele vai ter um salário ruim. Ele só vai ter um salário ruim se ele for acomodado, se ele não gostar de estudar e se ele não gostar realmente de ser professor. Mas se ele gostar, o dinheiro supera, porque ele vai ganhar bem também. É isso que eu digo, sabe? Sempre eu botei minha profissão à frente porque eu nunca ganhei pouco porque eu era professora. Eu sempre tive outros cargos, mas sempre fui professora e sempre estudei, sempre trabalhei. É importante dizer que o professor tem habilidades para estar em sala de aula, produzir materiais didáticos, ser autor, ser palestrante, ser gestor, né? Então, atuar em sindicatos, no sindicato de professores, porque o professor não é só o da sala de aula, né? A gente tem outras possibilidades de atuação com o diploma. E, ao mesmo tempo, tem oportunidades para ser qualquer também coisa que você queira. Existe essa habilidade, né, da personalidade, do jeito de ser que vai adiante. Pois então, professora Elisa, muito obrigada pela partilha da informação. Esse toque final foi muito importante de saber a valorização que é ser professor, de gostar do que faz, né?
para ser feliz. Então, você é uma mulher feliz, realizada profissionalmente, sim? Como professora sou. Como professora sou, realmente. Que coisa boa, então. Então, a gente, professoras femininas, sim, fique à vontade. E outra coisa também que é muito gratificante é você encontrar alunos, ex-alunos, ao longo de sua vida, né? Você ensinou aqueles meninos, você já era adulta, mas eles eram criança. E hoje você vê todos homens, casados, mulheres e tudo. Você foi minha professora, né? E eu ainda tive mais um agravante, porque eu fui professora de adultos. Eu ainda, tipo, com 20, 22 anos, eu era professora de gente com 40, com 50 anos, que era educação de adultos também. E o que isso acarreta? Quando a pessoa diz, olha, foi minha professora, quem está perto de mim vai dizer se essa mulher, quantos anos ela tem, né, Matusalém? Porque eu fui professora de pessoas com 50 anos, com 40 anos, eu ainda uma menina em sala de aula e assim, o respeito que eles tinham comigo, nunca fui desrespeitada por nenhum aluno em toda a minha vida profissional. Mesmo adolescentes, né? Eu ensinei adulto, eu ensinei adolescente, ensinei criança. Mas eu me realizei mais com adolescente. Quando eu era professora de adolescente, eu gostava muito de ensinar, porque eu aconselhava, porque eu me relacionava bem. E assim, eu gostava de ser professora quando eu ensinava realmente matemática. Isso aí me chamou. Foi o amor, né, que eu tive e que a gente não deixa e não se esquece de jeito nenhum. Pois então, profissão feminina fica por aqui. Muito obrigada. De nada.